Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Hoje reunidos no quarto domingo da Quaresma, iniciando a quarta semana da Quaresma e continuando com as nossas reflexões inspiradas em Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje, com grande alegria, Santo Afonso vai nos fazer meditar sobre esse amor inconcebível que Deus tem por nós. Esse amor de entrega sem reservas, manifestado por Cristo na cruz. Esse amor que nós vamos meditar com mais profundidade na sexta-feira da Paixão, no sábado santo e no domingo de ressurreição. Hoje, Santo Afonso vai nortear a nossa partilha no Evangelho da Multiplicação dos Pães, especificamente numa frase deste Evangelho, que é o versículo 2 do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8, versículo 2. A frase que diz: tenho compaixão deste povo. É dentro dessa frase que Santo Afonso vai nos conduzir numa partilha profunda, numa partilha amorosa sobre o doce e terno amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por mim e por você. Vamos juntos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesse entendimento, porque quem entende esse amor que nos comove, quer amar de volta. Quem entende a profundidade desse amor revelado por nós, tem o desejo de amar de volta. E amando de volta, sabe o que precisa fazer para amar. Quem ama não ofende, quem ama não maltrata. E uma vez que nós decidimos amar a Cristo, pelo menos um pouco do que Ele nos amou, nós vamos nos afastando automaticamente de uma vida de pecado, porque o pecado é uma ofensa a Deus, é um desagravo a esse amor gratuito e grandioso que Deus tem por nós. Então vamos juntos? Divino Espírito Santo, iluminai-nos, dai-nos sabedoria, discernimento e santidade. Amém. O Evangelho começa Santo Afonso dizendo: o Evangelho nos diz que Jesus no monte, com seus discípulos e uma multidão de povo que o acompanhava, compadeceu-se daquele povo faminto. Sabendo que um moço tinha 5 pães de cevada e 2 peixes, tomou-os em suas mãos e, tendo dado graças, mandou distribuí-los. Todos comeram e encheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Esse é o resumo da multiplicação que todos nós conhecemos. Agora Santo Afonso vai dizer: fez o Senhor este milagre, movido pela grande compaixão que teve de tantos pobres, mas muito maior é a compaixão que tem dos pobres de alma, os pecadores. Jesus Cristo, estando da terra neste determinado momento, nesse fato histórico, porque a multiplicação dos pães é um fato histórico, aconteceu, é real, teve uma compaixão de um povo faminto. E Santo Afonso afirma: muito maior é a compaixão que ele tem dos pobres de alma, os pecadores, que ele tem por mim, que ele tem por você. Continua Santo Afonso: movido o nosso amantíssimo Redentor da sua grande compaixão para com os homens que tristemente viviam sob a escravidão do pecado, baixou do céu à terra para salvá-los da morte eterna à custa de seu sangue. A compaixão que Deus teve por nós aqui nessa terra, vendo que nós estávamos escravos do pecado, e escravos do pecado, condenados à morte eterna, condenados a viver no inferno, um lugar de sofrimento eterno que consome as nossas almas. Ele não só se compadeceu no sentido de se comover, mas ele baixou do céu à terra, ele se encarnou em Jesus Cristo. Baixou do céu à terra para salvá-los da morte eterna
E salvá-los como? À custa do seu sangue. Deus poderia nos salvar de qualquer forma. Ele é Deus, Ele tudo pode. Ele poderia, num linguajar muito pobre, muito medíocre, estalar os dedos e a salvação nos dar. Mas Ele não quis fazer isso de forma simples, Ele quis se doar por inteiro. Ele se encarnou e com seu sangue derramado na cruz nos deu a salvação. Jesus Cristo veio não só para nos fazer recuperar a vida perdida da graça, mas também para nos dar outra mais abundante e melhor do que a que perdemos pelo pecado. O Espírito Santo tem que nos fazer entender isso com uma clareza espiritual sobrenatural. Jesus Cristo não veio só para nos fazer recuperar uma vida perdida, não. A vida perdida da graça, mas para nos dar uma mais abundante e melhor do que a que perdemos pelo pecado. Santo Afonso agora vai citar uma frase de São Leão, diz o seguinte: Jesus Cristo nos proporcionou maiores bens com a sua morte do que o demônio nos tinha trazido males por meio do pecado. Jesus Cristo nos deu uma vida em abundância muito melhor, nos deu uma vida eterna, nos garantiu a eternidade, que é algo muito melhor, porque viver aqui nessa vida terrena, no pecado, embora a gente não tenha uma consciência clara disso, mas é viver aqui uma vida sofrida. Cristo não veio só para nos tirar do pecado e das consequências dele nessa vida terrena, mas muito mais do que nos tirar do pecado, de uma vida de escravidão aqui, junto com isso, Ele nos garante uma vida melhor, que é a eternidade. Viver aqui sem o pecado, viver aqui unido a Deus é uma alegria, mas quem aqui vive assim, garante uma vida muito melhor do que essa, que é a eternidade, que é a vida em abundância. Jesus Cristo mesmo disse que, embora bastasse uma gota de seu sangue, uma simples súplica sua para remir o mundo, não bastava, porém, para manifestar seu amor pelos homens. Jesus Cristo mesmo disse que somente uma gota do sangue dele era suficiente para nos lavar. Mas não era suficiente para revelar a você e a mim o quanto Ele nos ama. Então Ele não derramou uma única gota, Ele derramou todo o sangue. Deus não te ama pouco. Deus não te ama, Cristo não te ama com reservas. Uma gota só bastaria para que nós estivéssemos salvos, mas Ele quis derramar todo o sangue para te provar que te ama. Te ama sem reservas. Sem reservas. Continua Santo Afonso. Com efeito, Jesus Cristo não baixou à terra para condenar os pecadores, mas para livrá-los do inferno, sempre que queiram emendar-se. Quando Jesus Cristo te entregou numa cruz por mim e por você, não foi para nos condenar, mas foi para nos livrar do inferno, nos conceder a graça da vida eterna. Mas Santo Afonso coloca aqui uma condição para isso: sempre que queiram emendar-se, sempre que queiram mudar, sempre que queiram renunciar ao pecado, sempre que queiram não mais pecar. O céu está aberto para nós, porque Cristo abriu quando se entregou na cruz. O inferno não é mais o nosso lugar. O inferno não é mais o nosso destino, porque não somos mais escravos do pecado que gera a morte. Nós somos filhos de Deus, conquistados pelo sangue de Cristo na cruz. Por isso, não importa se temos muitos ou poucos pecados, mas se temos o desejo de mudar, de nos emendar, de nos voltar para Deus, o céu já está aberto para nós. O céu está aberto para mim, para você, pela morte de Cristo na cruz. E quando os vê obstinado na sua perdição, compadecendo-se deles, diz-lhe pelo profeta:
por que haveis de morrer, ó filhos de Israel? Quando Jesus nos vê obstinado na perdição, ou seja, enraizados, quando Jesus Cristo nos vê com a cabeça sempre voltada para o pecado, para a perdição, se compadece de nós e repete a frase que o profeta Ezequiel disse lá no Antigo Testamento: por que haveis de morrer, ó filhos de Israel? E vai dizer Santo Afonso que essa frase é como se o Senhor dissesse para nós: por que quereis morrer e ir para o inferno, se eu desci do céu para vos livrar da morte com o meu sangue? Olha que meditação preciosíssima. Por que que eu e você ainda queremos morrer? Ou seja, por que que eu e você nos entregamos à morte? Todas as vezes que pecamos é isso que fazemos, nos entregamos à morte. Se Cristo desceu do céu e nos livrou da morte com o seu sangue derramado na cruz, por que ainda temos tão enraizado em nós o pecado? Se Cristo morreu por nós e nos livrou da morte. E depois acrescenta pela boca do mesmo profeta, continua Santo Afonso, Ezequiel, que diz o seguinte: não quero a morte do que morre, voltai e vivei. O profeta Ezequiel disse isso lá no capítulo 18, no versículo 32. Não quero a morte, volta à vida, voltai e vivei. Cristo morreu na cruz por mim e por você e diz para nós do alto da cruz: não fico feliz quando te vejo no pecado, porque vejo que você morre. Não quero a tua morte, meu filho. Volta para mim e viva. E viva. Assim, Santo Afonso encerra essa meditação da quarta semana, do quarto domingo da Quaresma. Um amor profundo e sem reservas. Um amor dado até a última gota de sangue para te dizer que você e eu precisamos voltar e viver. Voltar para Cristo e viver. Vamos ler agora a oração de Santo Afonso Maria de Ligório para essa semana de meditação. Meu doce Jesus, que reconhecimento vos devo. Graças aos méritos do vosso sangue, nutro confiança de estar na vossa amizade. Se até hoje os perdi muitas vezes, não quero mais perder-vos para o futuro. Vós mereceis todo o meu amor. Não quero mais viver separado de vós. Mas, meu Jesus, conheceis a minha fraqueza. Dai-me a graça de vos ser fiel até a morte e de recorrer a vós na tentação. Santíssima Virgem Maria, assisti-me, pois que sois a mãe da santa perseverança. Em vós ponho toda a minha esperança. Amém. Amém. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu quero te pedir para você que está assistindo e que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever lá. Não custa nada, só você clicar lá na inscrição, fazer a sua inscrição lá, ativa o sininho, todo domingo tem um vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário para que esse vídeo tenha uma maior relevância dentro do YouTube. Nos ajude a evangelizar. Mande o link do vídeo para seus contatos e vamos juntos viver esse tempo quaresmal baixo a graça de Deus. Mais uma vez quero te dizer que se você ainda não fez uma penitência nessa quaresma, ainda dá tempo. Escolha uma penitência, vive essa quaresma se preparando para viver uma Páscoa dignamente. Faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão e verdadeiramente viva esse tempo buscando uma sincera conversão. Lembre-se do que o profeta Ezequiel disse. Eu vou até ler para nós, para que a gente não esqueça.
Ezequiel 18:31. Lembre-se do que o profeta Ezequiel disse, que hoje Santo Afonso nos lembrou nessa meditação. No versículo 32, Ezequiel 18:32. Vamos ler o 31 e 32, que foram os 2 versículos que Santo Afonso citou. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveríeis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Convertei-vos e vivereis. Que essas palavras de Ezequiel ecoem no teu coração e que essa 4ª semana da Quaresma seja frutuosa no teu caminho de conversão, no meu caminho de conversão e na nossa preparação para uma Santa Páscoa. Que Deus nos abençoe e que a Virgem Santíssima interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.